Oi, gente, tudo bem? Sou a professora Solange Guimarães, bem-vindos a mais uma edição do Aprendi Mais Essa. Hoje a gente vai falar de um caso que vocês devem se lembrar, ocorrido recentemente e que infelizmente não é o único caso, sempre acontece em situações como essa, lamentavelmente, que foi um atropelamento que causou uma certa comoção nacional até, porque as imagens foram muito fortes, né? Foram transmitidas aí em vários telejornais e enfim, vou mostrar para vocês a notícia para vocês se lembrarem aqui do caso. Ó. Esse caso em que 4 jovens foram atropelados na madrugada do dia 7 de setembro. Eles estavam... O que aconteceu com esses jovens? Eles estavam socorrendo um motociclista na via e aí um carro em alta velocidade passou e carregou. E alguns conseguiram fugir e outros não. Estavam prestando socorro e tentando atender esse motociclista quando, infelizmente, ele atropelou. A imagem realmente é bem forte, tanto que a gente vai... apenas fazer essa referência, que aconteceu, foi uma coisa gravíssima, né? E, infelizmente, nós tivemos aí 4 pessoas que morreram por conta disso. E por que eu fiz referência a esse caso, né? Esse é um caso super comum, infelizmente, atropelam pessoas na calçada, atropelam pessoas em alta velocidade, enfim, lamentavelmente. Porque isso, gente, essa situação em que a pessoa em alta velocidade numa via atropela pessoas dessa forma, isso gera para quem causa esse dano que a gente pode até dizer, né? A gente fala em reparar o dano, mas irreparável muitas vezes, vamos dizer assim, o dever de indenizar. Quem causa um dano a uma outra pessoa tem o dever de indenizar. Essa é a previsão do Código Civil. Olha o que o Código Civil fala a respeito disso. Vamos dar uma olhada. Ó, responsabilidade civil, a base da responsabilidade civil está no artigo 927, combinado com o artigo 186 e 187 do Código Civil. O que diz lá no artigo 927? Aquele que por ato ilícito, que está descrito no 186 e no 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, a reparar esse dano. O que diz o 186 e 187? Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. O que aconteceu nesse caso especificamente? Aqui, gente, nós tivemos esse motorista que claramente foi imprudente, estava em altíssima velocidade, tanto que ele não conseguiu parar, ele estava a uma certa distância. Quando você assiste o vídeo, você verifica que as pessoas, alguns conseguiram olhar para trás e ver que ele vinha em alta velocidade, ele não conseguiu parar e parou a muitos metros de distância. Ou seja, está caracterizada aqui a culpa pela imprudência. A velocidade em excesso, quando não é possível, ocorre a imprudência, ocorre a culpa, que permite que você caracterize aí a responsabilidade civil. Para você caracterizar a responsabilidade civil apta a indenizar, você tem que ter 3 elementos. Você tem que ter a culpa, você tem que ter o dano e você tem que ter o nexo de causalidade. Examinando o caso especificamente trazido aqui. O dano, evidentemente, 4 pessoas morreram por culpa dessa pessoa. Então, o dano é evidente, né? O dano para as famílias é incalculável, os danos materiais, porque essas pessoas tinham responsabilidade junto às suas famílias, evidentemente que os danos são gravíssimos, tanto morais quanto materiais. O nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade? O ato praticado pela pessoa que culminou nesse ato danoso. Então, qual foi esse nexo de causalidade? A pessoa dirigir em altíssima velocidade e pegar essas pessoas. E a culpa, evidentemente, é a imprudência ao dirigir. Pessoa que dirige em altíssima velocidade, não tem cuidado no volante e acaba gerando esse tipo de situação. Então, eu tenho aí os 3 elementos aptos a gerar o dever de indenizar, ou seja, caracterizadores da responsabilidade civil. Então, essa pessoa, por agir com culpa e gerar um dano, ela tem que indenizar. E a indenização, gente, dependendo do caso, ela pode ser maior ou menor. Como é que eu vou saber quanto a pessoa tem que pagar por isso? É tão difícil a gente falar, gente, em indenização, quando principalmente a gente fala em evento morte, porque a gente diz no meio jurídico que existe uma coisa chamada praecium doloris. O que é o praecium doloris? Praecium doloris é o preço da dor. Quando custa a dor? Quanto custa perder um filho? Quanto custa perder um pai?
Quanto custa perder uma perna, um braço? Quanto custa a deformidade? Então, essas coisas são dificílimas de serem fixadas. Então, os juízes sofrem um pouco na hora de analisar um caso como esse, principalmente um caso de grande comoção, para saber qual é o valor que tem que ser fixado para que essa pessoa, para que essas pessoas que foram prejudicadas por essa ação, no caso, as famílias dessas vítimas, para que elas se sintam reconfortadas ou minimamente que sintam que a justiça foi feita. Qual o valor que deve ser pago? O nosso Código Civil fala a respeito da indenização também. Olha o que diz o artigo 944 com relação à indenização pelo dano sofrido. A indenização mede-se pela extensão do dano. Ou seja, quanto maior o dano, maior o valor da indenização. Claro, quanto maior for o dano, maior deverá ser a indenização. Isso é o que está na lei. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Então, se a culpa foi mínima e o dano muito extenso, o juiz pode reduzir a indenização, porque a culpa foi leve, mas o dano grave. Então, evidentemente que no caso que a gente trouxe hoje, não se aplica, porque a culpa não foi uma culpa leve. Culpa leve é um mero descuido, é uma situação que a gente pode dizer, por exemplo, de você confundir coisas que qualquer pessoa normal poderia confundir, né? Eu estou falando de uma situação de imprudência clara e grosseira, onde a pessoa está em altíssima velocidade. Então, a culpa não foi leve, a culpa foi culpa grave. Então, eu não estou falando em desproporção. Houve um dano gravíssimo e houve uma culpa gravíssima. Então, aqui, novamente, 944, parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, não houve. No caso em tela, não houve essa desproporção. A culpa foi grave e o resultado também. Portanto, ao juiz não cabe reduzir o valor de indenização. A indenização tem que ser exemplar para que você obtenha o resultado desejado. Qual é o resultado desejado numa situação absurda como essa? O resultado desejado, gente, quando se aplicam as regras da responsabilidade civil, na verdade, é duplo. A ideia do legislador, quando aplica as regras da responsabilidade civil, é, primeiro, obviamente, amenizar a dor da pessoa que sofreu o dano. No caso, as famílias, obviamente, a pessoa que sofreu o dano material e sobreviveu, por exemplo, num caso como esse, e as famílias das pessoas que perderam seus entes queridos. É uma forma de se sentirem mais reconfortadas, de acharem que a justiça foi feita, uma sensação positiva. Então, é um reconforto. Essa seria uma primeira, é uma forma de recompor. Não dá para recompor o dano, evidentemente que não dá, mas é uma sensação de conforto, é uma sensação para amenizar a dor. Essa é uma primeira ideia. A segunda, e muito importante, tão importante quanto, eu diria, pedagógica. Por que pedagógica? A pessoa tem que sofrer no bolso, eu diria, que é o órgão do corpo mais sensível, quando ela sente no bolso que ela fez alguma coisa errada e que ela não pode agir assim, ela aprende que ela não deve agir com imprudência. Então, quando eu fixo uma indenização justa, proporcional ao dano sofrido, ou seja, eu agi com uma culpa grave, o dano foi extremamente grave e eu coloco uma indenização à altura dessa gravidade, eu ensino a essa pessoa que não se deve agir dessa forma, a fim de que essa pessoa e outras pessoas que andam por aí, vamos usar o nosso exemplo de direção, mas tem muitos outros casos. Outras pessoas saem por aí dirigindo embriagadas ou em alta velocidade ou de forma desleixada ou falando no celular e que podem atropelar pessoas, saibam que se acontecer, elas terão que pagar indenizações sérias, elas terão que pagar indenizações proporcionais aos danos que causarem. E essa indenização sendo exemplar, isso vai gerar aí uma prevenção. A pessoa vai pensar 2 vezes antes de ser displicente, antes de ser imprudente, antes de sair por aí em alta velocidade atropelando pessoas. Volto a dizer, a gente está usando um exemplo de um atropelamento com um resultado grave, mas poderia ser qualquer outra situação. Né? Não só atropelamento, os médicos que agem de qualquer forma, enfermeiras que não prestam atenção se estão dando soro, estão dando vaselina para a pessoa, outro que fura a pessoa no lugar errado. Eu estou falando de várias situações de pessoas que agem de forma imprudente, negligente, não se preocupam com o que estão fazendo, o que está sendo realizado, porque o Código Civil prevê para pessoas que agem desta forma uma punição, que é a indenização pelos danos causados.
Existe uma ligação, sim, entre a questão penal e a questão civil. Mas a culpa ficando comprovada, essa pessoa na esfera penal sendo condenada, no civil eu nem preciso apurar mais nada. A condenação na esfera criminal desta pessoa já vai fazer coisa julgada na esfera civil. Então a condenação dessa pessoa na esfera criminal vai gerar na esfera civil já o dever de indenizar e só basta aferir o valor. Porque a condenação já foi apurada e a culpa já está configurada, reconhecida pela condenação criminal. Então a condenação criminal dessa pessoa vai gerar um título executivo na esfera civil e através desse título executivo eu vou apenas verificar qual será o valor da indenização. Porque eu preciso da culpa para poder exigir a indenização. Então a condenação criminal permite que com o título executivo, com a sentença criminal, eu possa ir para o civil e exigir a reparação civil, exigir a reparação dos danos sofridos. Então existe essa relação também entre a condenação criminal e a questão civil, onde eu vou apenas apurar o valor da indenização que deverá ser paga pelos danos causados. Então vamos lá. Se uma pessoa age com negligência, imprudência, imperícia, nos termos do artigo 927 e 186 e 187 do Código Civil, para ela nasce o dever de indenizar para ressarcir os prejuízos causados a essas pessoas que inocentemente estavam no lugar errado, na hora errada. E essa indenização, de acordo com o artigo 944, deverá ser exemplar, deverá ser uma indenização proporcional ao dano sofrido. Uma indenização que a gente sabe que não vai aplacar essa dor, não vai compensar essa dor, porque não é nem 1 milhão, nem 10 milhões, nem 100 milhões que pagam a perda de um filho. O preço da dor, ou preço dolores que a gente fala, não existe. Não tem como rotular a dor. Não existe rótulo para dor. Não tem um valor, não existe. Porém, deve haver, sim, um valor a ser pago para haver um sentimento de justiça, para amenizar e reconfortar a família. Isso tem que acontecer. E também, e principalmente, para que haja uma questão pedagógica, para que o infrator, para a pessoa que realizou e causou o dano, possa pensar 2 vezes e imaginar assim: se eu fizer de novo isso, eu vou sofrer as penas da lei, eu vou ter que pagar, eu vou sofrer no bolso. Ele pode não ir preso, ele pode, de repente, não ter uma condenação criminal exemplar, mas se ele no cível tiver que pagar esse valor, ele vai sentir que o ato que ele praticou é grave e que ele não pode continuar agindo dessa forma, porque isso vai gerar para ele problemas muito sérios no futuro e principalmente problemas financeiros. Certo, gente? Então, o ideal aí é que todos nós saibamos que diz a lei, possamos cumprir a lei, evitar situações bizarras, situações lamentáveis como essa, e que isso não represente impunidade, porque a lei prevê a punição na esfera civil e na esfera penal. Essa é a ideia. Então a gente sempre atento, agindo com prudência, agindo com cuidado, para que a gente aí possamos ser cidadãos exemplares e que a gente não possa incorrer nessas situações delituosas previstas tanto no Código Penal quanto no Código Civil. Beleza, pessoal? A gente se vê por aí. Até lá.